Fundada em 1937, no coração do norte do Paraná, Mandaguari repousa como uma joia escondida nas dobras do tempo, que carrega em suas ruas e memórias a marca de um passado que se entrelaça com o presente, tecendo histórias de pioneirismo, crescimento e resistência. E foi nas dobras do tempo que a cidade se moveu, se adaptou e floresceu como uma cidade pluricultural e acolhedora, de agricultura diversificada, comércio pulsante e indústria forte. A cultura local revela uma comunidade que honra suas raízes sem deixar de olhar para o futuro. Mandaguari tem uma narrativa que foi escrita não com tinta, mas com suor, semente e esperança. Uma epopeia moderna, onde a terra, os homens e o tempo são os únicos autores. A cidade foi fundada em 37, que chamava Vitória, devido à madeireira lá na Vila Vitória, depois Vila Vitória. Em 39, começou a Segunda Guerra Mundial, países democráticos e os países do eixo, né? E, a princípio, o Vargas era a favor do eixo. Aí, em 41, as potências começaram a pressionar o Brasil, Estados Unidos, para o Brasil mudar de lado. Aí o Brasil, então, passa a apoiar as potências ocidentais democráticas. E aí veio o nome, né, Lovatty. Havia a ideia que Lovatty, como cidade de Rolândia, era o nome dos países totalitários. Então houve uma pressão para mudar o nome, que não tinha nada a ver o Lovatty. Mas foi mudado, né, para Mandacaí, que era um ribeirão entre Jandar e Mandaguari. Então não é questão da abelha, o nome. É desse ribeirão que era Mandacaí, e depois Mandaguari. Então o nome é por questão geográfica. Mandaguari nasceu do encontro entre a promissora Terra Vermelha, ideal para o café, e a ousadia de colonizadores em busca de novas oportunidades. A chegada da ferrovia impulsionou o progresso e a Companhia de Terras Melhoramentos planejou uma cidade acolhedora e importante, ofertando pequenos lotes rurais como um novo começo. A fertilidade do solo atraiu famílias com a esperança de prosperidade. Além disso, a cidade acolheu imigrantes fugindo das consequências da Segunda Guerra Mundial, buscando refúgio e a chance de recomeçar. Assim, Mandaguari floresceu como um ponto de encontro de sonhos e recomeços, impulsionada pela terra fértil, políticas de incentivo e a resiliência humana em busca de um futuro de paz. A nossa família chegou aqui no município de Mandaguari no dia 10 de julho de 1946. Vindo do estado de São Paulo, questão de perseguição pela Segunda Guerra Mundial, o qual meu avô ia perder as terras confiscadas por causa da guerra, então vendeu rapidamente as terras no estado de São Paulo e migrou para o município de Mandaguari, nessa região aqui do Rochedo. Eu sou a quarta geração da nossa família aqui trabalhando com cafés. Nossa família veio da Itália, já no pensamento de trabalhar com café, né? Então já tinha aquele foco de vir de lá, da Itália, para ter o café aqui e ser sustentado pelo café, né? Então, em 1952, eles vieram para cá e aqui começou, né? Então, meu bisavô, meu avô, se começaram na produção do café, né? Que é o sustento da família, né? Bom, quem veio para cá da minha família primeiramente foi meu avô, o Sr. Plínio. Ele saiu de Santa Catarina, foi para Rolândia e de Rolândia ele veio para cá. Meu bisavô, ele era um corretor da companhia Melhoramentos, né? Melhoramentos Norte do Paraná, companhia inglesa, que colonizou a região aqui. Ele comprou o lote aqui na Estrada Rochedo. Meus pais e avós são mineiros, sul de Minas, e lá tinham propriedade, sítios. E quando Mandaguari começou a propaganda do norte do Paraná, veio um tio do meu pai e voltou lá e incendiou a família, dizendo que aqui rastelava dinheiro. Eles venderam o sítio lá, venderam tudo e vieram, chamado Pau de Arara.
Chegando aqui, não era como falavam. Dificuldade, muita picaretagem, malandragem. Meu pai chegou e casou aqui. Aí meu pai não tinha como voltar. Aí foi muito difícil. Meu pai era comerciante, mascate. Nas primeiras pegadas em solo mandaguariense, a cultura brotou da necessidade primordial, a subsistência. O arado riscava a terra com urgência da sobrevivência. E as mãos calejadas semeavam o essencial para nutrir as famílias e criações. Milho, feijão e mandioca, os pilares da fartura simples, teciam a primeira tapeçaria da vida local. Cada roça era um ato de luta, e cada colheita uma vitória contra a incerteza. Nesse passo, a terra ditava o ritmo que garantia a sobrevivência para o dia seguinte. Bom, aqui, como tudo na época, era mato. Primeiramente plantou as culturas de subsistência, né? Feijão, arroz, mandioca. Posteriormente foi o café, que foi onde alavancou a família. E depois, em paralelo ao café, a suinocultura. Aí a gente começou a diversificar bastante a propriedade. No início foi plantada só cultura de subsistência, feijão, um pouco de milho para as criações. E assim, aí a dificuldade era grande, começou a produzir bastante a região e não tinha escoamento. Aí tiveram que alterar um pouco a atividade. Mandaguari perdeu o bonde da história, que não é bem isso. Quando a companhia veio colonizar a região, ela tinha um projeto de criar 4 cidades médias, né, que era Londrina, Maringá, Umuarama e Cianorte. Seriam cidades com mais de 20 mil habitantes. E as menores, como Mandaguari, seriam tipo uma colônia agrícola para abastecer as cidades médias, ou que seriam grandes no futuro, né? Então Mandaguari foi fundada para ser pequena, uma cidade gostosa, tranquila. Então a companhia ela colonizou toda a região aqui, e interessante, porque a companhia ela só vendia lote no máximo de 5 alqueires. Ela tinha uma política ali de tentar evitar o latifúndio, né? O café foi o grande herói dessa narrativa, brotando como um mar verde, transformando cidades como Londrina, Maringá e Mandaguari em eldorados de prosperidade. As estações ferroviárias tornaram-se centros de comércio, onde sacas de grão embarcavam rumo ao mundo e o dinheiro circulava como água em tempos de chuva. Mas o tempo segue sua linha incansável e não está e jamais esteve sujeito às vontades humanas. Ele não permitiu que a história se repetisse sem mudanças. O café, outrora rei, viu seu reinado declinar. Lavouras foram queimadas e, junto delas, o sonho dos que aqui moravam, com a chegada de 1975, trazendo a face pálida e inclemente da geada. A famosa geada negra, onde dizimou as grandes produções de café do Paraná. O Paraná era o maior produtor de café do Brasil e do mundo, na verdade, né? Toneladas e toneladas de cafés aqui, e muitas vezes não tinha nem saída para tanto café, né? Então muitas vezes o governo tinha que comprar e queimar esses cafés, porque a produção era tão grande que não tinha para onde vender, para quem vender. Então acabava que o governo tinha que comprar e queimar e dar um fim para que tenha novas produções e estabelecesse mais mercados, né? Apesar das crises econômicas e transformações do século XX, Mandaguari se reinventou, preservando sua identidade. O norte do Paraná diversificou sua economia com algodão, cana-de-açúcar, soja e pecuária.
A agricultura familiar encontrou na produção de hortaliças e leite uma forma de sustento. Nas áreas urbanas surgiram indústrias e laticínios, marcando uma nova fase de desenvolvimento. Aí passou os anos, mudou de atividade novamente, começou a trabalhar com alfafa, fazer feno. Continuaram a cultivar alfafa vários anos. Depois voltaram a trabalhar com outros pequenos cereais e após isso começaram a trabalhar com gado de leite. Não tenho nenhuma saudade daquele tempo, levantar de madrugada para ir tirar o leite, mas foi uma época que a gente trabalhou com leite. E depois do leite a gente passou a trabalhar com hortaliças, trabalhar com feira livre. Trabalhei 25 anos com feira livre. Em 1999 passei para a agricultura orgânica. Desde 1999 estou na agricultura orgânica. Muitas famílias acabaram com o café, né, por causa da geada, foram para grandes cidades, grandes centros. Muitas famílias foram para Minas, São Paulo, trabalhar com café, em áreas que não geavam, que não pegam geada, né? E a nossa família, com algumas outras aqui da cidade, permaneceram, né? Se reuniram e se juntaram tudo e falaram, não, todos nós juntos somos fortes, todos nós juntos vamos reerguer e começar do zero, né? Teve uma mudança drástica, né, na produção de café, né? Então, desde o plantio, desde as variedades novas que iam surgindo, né? Então, a forma de se plantar o café, até então era uma maneira de se plantar, era um jeito de se plantar. Depois da geada já teve mais estudo para saber qual que é o melhor plantio de café, né? Então, e aí a nossa família querendo se aprofundar nisso e adquiriram na experiência para que tenha uma qualidade melhor de plantio, uma qualidade melhor de produção, né? Desde suas primeiras pegadas no tempo, a história de Mandaguari foi tecida com fios de diversas procedências. Acolheu com o calor do lar aqueles que trouxeram consigo sotaques, costumes e sonhos variados. E essa é a história do passado e do presente. E esperamos que do futuro dessa cidade, que nunca fechou uma porta para aqueles que aqui escolheram se abrigar. Nas dobras do tempo, no surgir de uma nova era, com a cidade renovada, chegaram novos moradores. Aqui se tem pequenas histórias de vida que trazem humanidade, fé e caridade, que ajudam a redigir a história da cidade com os valores que perduram até os dias de hoje. Bom, eu cheguei em Mandaguari em 1984, porque eu estava, na ocasião, trabalhando como voluntária nas obras sociais Irmã Dulce, na Bahia, e conheci o Dr. Oswaldo lá. Eu acabei vindo para a cidade de Mandaguari ser enfermeira, responsável por toda a equipe de enfermagem, centro cirúrgico, e fui muito bem acolhida. Uma cidade muito acolhedora. Não é à toa que desde 1994 que eu vim para cá e estou aqui até a presente data. Cheguei em Mandaguari em janeiro de 2022. Foi a primeira paróquia em que o bispo me confiou. Cheguei como diácono aqui. Um povo muito receptivo, alegre, acolhedor, de uma essência rural. E aqui eu fiquei por 6 meses como diácono. Depois me tornei padre, ordenado padre, e voltei para cá, para o início do meu ministério de padre. A caridade e a fé são pilares da vida em Mandaguari, refletindo-se na solidariedade e na forte devoção católica, que marca o cotidiano com orações e tradições. Mas apesar da forte tradição católica, Mandaguari acolhe todas as crenças com respeito, vendo na diversidade espiritual um fator de união. A caridade se expressa tanto nos atos individuais quanto em ações coletivas, promovendo o bem comum. A espiritualidade na cidade se manifesta através da fé e da solidariedade. A caridade floresceu junto com as lavouras, um elo invisível unindo corações em busca de um futuro melhor. E hoje, as histórias dessas famílias pioneiras, carregadas de trabalho e esperança, se entrelaçam de uma forma indissolúvel com a própria história desta cidade. Mandaguari pulsa com a memória daqueles que vieram, sonharam e construíram, deixando um legado que ressoa em cada esquina, em cada amanhecer, testemunhando a força de um tempo que se transforma, mas jamais se esquece de suas origens.
Aí eu conheci o seu Alexandre Elias Nassif, o Xandu, que era o prefeito da época. E aí ele me conheceu dentro do hospital, fiz uma brincadeira com ele, né? E depois ele veio conversar e eu perguntei para ele, por que o senhor não me contrata para eu trabalhar na rede pública? Ele falou, é uma boa, sabia? Eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde, que era ali para cima da Capela do Prever. Já tinha a UBS do Jardim, do Vila Vitória, já tinha o do Esplanada, o dos 5 conjuntos, que era lá na Popular 2, tinha também o Progresso e o Jardim Cristina. Eu vi que aquele homem era diferente. Quer dizer, o Dr. Oswaldo era um homem que andava descalço, rasgado e tal, mas quando você conversava com ele, ele tinha, né, uma capacidade de falar muito fluente, muito inteligente. E a gente conversou ali que este médico, né, que estava abrindo uma instituição, ele precisava mais de ajuda do que a Irmã Dulce, que tinha uma estrutura muito grande, inclusive com voluntários do exterior, né? Tinha gente até dos Estados Unidos e tal. Pensei em ajudar a estruturar o trabalho e depois voltar, né, para Minas ou voltar para Bahia. Fiquei como vigário na paróquia, juntamente com o Padre Obelino, e na sequência assumi como pároco da comunidade Bom Pastor. Uma paróquia viva, com um povo muito raiz, participativo, fervoroso. Acolhedora e ao mesmo tempo acolhida, Mandaguari marcou as pessoas pelas quais foi marcada. Quem aqui chegou e decidiu ficar, também foi cativado por uma cidade adorável, de povo simples, aguerrido e história notável. Essas pessoas estão em Mandaguari, assim como Mandaguari está em cada uma delas. Ai, não quero falar, senão eu acabo chorando. Então eu fiquei muito triste de fechar a Santa Casa de Maringá. Foi muito engraçado que jamais eles imaginavam que para tirar todos os pacientes para poder fechar, eles estavam aguardando pegar 2 pacientes. Um paciente que estava com uma fratura exposta, com muita infecção, e o Hospital Geral não tinha um infectologista. Vocês sabem de tudo isso, que o hospital pequeno tem um médico generalista, né, um pediatra, e olha lá, hoje está mais mudado, mas ainda tem muito a melhorar. E aí eles ligaram e pediram, né? Eu falei, nossa, mas vai fechar mesmo? Tem certeza? E na hora eu falei, eu fiz estágio aí, eu estou muito triste. Já que a Santa Casa já te ajudou tanto, você aprendeu tanto aqui que hoje você está aí, aceita esses 2 pacientes. Eu falei, olha, não depende só de mim, né? Esse vai usar um antibiótico, vocês estão já usando um antibiótico de última geração, e o outro paciente era um andarilho, que estava, né, ele tinha outras doenças muito delicadas, ele não respondia absolutamente nada. Aí tudo bem, deu certo, falei com a equipe médica, a equipe aceitou e fechou a Santa Casa, e esses pacientes vieram para Mandaguari. Todos os dias eu chegava, ele ficou no último quarto do Hospital Geral. Todos os dias eu chegava lá no hospital e falava o nome dele, tá? Eu vou dar um codinome para ele. Bom dia, Jorge, tudo bem? Eu entrava, abria, era um ritual. Ele ficou muito tempo no hospital, mas muito tempo mesmo. Eu abria a janela e falava e tal, e saía e conversava ali com ele, mas ele inerte. Aí teve um dia que eu cheguei, fui, oi Jorge, bom dia, como é que passou a noite? Foi tudo bem? Vamos que vamos embora, não sei o quê. Aí a janela, ele não tinha visão de mim na janela, porque a cama ficava virada para cá. Pra você ter uma ideia, a gente fazia mudança de decúbito nele. Virava ele para lá, girava ele para cá, para não dar úlcera de pressão, que a gente chama de escara. Alguns chamam escara, outros chamam de úlcera de decúbito. Aí eu falei, bom dia. Aí na hora que eu abri a cortina, ele falou, bom dia. Aquele dia, meu Deus. Aí sabe quando você sai no corredor? Gente, vem ver, o Jorge acordou.
Se a gente pegar o estatuto primeiro, ele já faz uma proposta de oferecer tanto serviços de medicina quanto educacionais. Mas é claro que naquele momento isso não era viável. Então, o que era possível e que naquele momento se pretendia era a montagem de uma clínica, né, para atender pessoas economicamente mais fragilizadas, totalmente de graça e também recebendo medicamentos totalmente de graça, medicamentos de plantas. Então essa era a proposta que era viável, porque o Dr. Oswaldo era um médico e ele mesmo consultava, receitava e dava os medicamentos. E assim foi por muito tempo. A gente só entra mesmo na área de esporte e educação já em 2005. 2005 esporte e, na sequência, a educação com a literatura, né? Temos uma proposta de literatura, de arte, de canto, que é revolucionária, porque não é só fazer acolhimento de famílias ou de crianças e adolescentes que não podem pagar pelo serviço, né? Ou não é caridade, que é algo fantástico, lindo, bíblico, mas é justiça social, que é muito mais profundo. A Igreja Católica, ela sempre tem essa iniciativa, né, social, essa dimensão sócio-transformadora. Então ela sempre está ligada a entidades, a ações sociais, a um pastoreio do povo mais vulnerável, necessitado. Hoje uma grande marca da igreja são os grupos de Vicentino, conferências de até mesmo crianças, nós temos uma conferência de crianças e adolescentes, temos várias conferências com grupos de adultos que acompanham famílias na vulnerabilidade. Nós temos, em média, por mês, cerca de 70 cestas básicas das famílias assistidas, que são acompanhadas para ver se realmente necessitam. Mandaguari é uma cidade que foi projetada para ser pequena, como eu contei no início da minha fala. Então eu gosto de Mandaguari, uma cidade tranquila, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero terminar meus dias. A nossa história sempre andou junto com a história de Mandaguari. Até hoje nós temos caixa postal em Mandaguari, nós fomos um dos primeiros que tiveram caixa postal, juntamente com a sociedade, com a família Estreia, antigamente. E até hoje eu mantenho essa caixa postal. Não é tanto pela correspondência, mas para manter o laço com Mandaguari, como é um respeito a Mandaguari, e assim a nossa família sempre andou em parceria com Mandaguari. Eu moro no mesmo lugar, na mesma propriedade que meu avô comprou, da companhia. Sou o último descendente dele que mora aqui na estrada e pretendo ficar até o final da minha vida, né? Eu acho que a nossa família, Mandaguari, cresceu junto. Mandaguari, vamos dizer assim, que surgiu do café. A minha família também surgiu do café. Então eu não vejo a minha família Rosseto sem Mandaguari. Mandaguari e nossa família é totalmente unida. Às vezes muitos me reconhecem com o sinal ou sem o sinal, porque sabem que eu sou uma pessoa que doei minha vida, entreguei para um serviço, estou à frente de uma comunidade hoje, né? E o povo tem sede dessa presença. Então eu busco ser essa presença com o povo que Deus me confiou. Já fazem 31 anos que eu estou na cidade de Mandaguari, trabalhando. Eu estou aposentada como enfermeira, que a gente já passou, que a gente já viveu. Só gratidão a Deus. Bom, e aí eu acho que a minha história, ela se funde totalmente com Mandaguari. Os planos para essa entidade são realmente grandes. Ainda não se cumpriram todos os sonhos que o Dr. Oswaldo teve para ela, né? Mas nós esperamos que os gestores tenham cada vez mais consciência da importância que a entidade do Dr. Oswaldo tem para contribuir para a emancipação cultural do município de Mandaguari. Assim, nas dobras do tempo,
A história de Mandaguari se teceu com os sonhos do progresso que ecoavam nos trilhos e na promessa da Terra Vermelha. Colonos atraídos pela visão da Companhia Melhoramentos e pela esperança de ver um café florescer, aqui fincaram raízes. A caridade floresceu junto com as lavouras, um elo invisível unindo corações em busca de um futuro melhor. E hoje, as histórias dessas famílias pioneiras, carregadas de trabalho e esperança, se entrelaçam de uma forma indissolúvel com a própria história desta cidade. Mandaguari pulsa com as memórias daqueles que vieram, sonharam e construíram, deixando um legado que ressoa em cada esquina, em cada amanhecer, testemunhando a força de um tempo que se transforma, mas jamais se esquece de suas origens.